Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos, caríssimos devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres, neste dia festivo em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, por estes 4 cantos do mundo, de Santa Maria ao Corvo, passando pelo continente, pela nossa diáspora, pela nossa querida diáspora, muitos serão os milhares de açorianos que hoje, provavelmente com uma lágrima no canto do olho, participam nesta Eucaristia da forma como é possível ou como seria possível. Diz-nos o nosso povo que o melhor da festa é esperar por ela. Nós esperamos e a festa vai acontecer. E a festa tem de acontecer, porque estamos neste momento, ou começamos neste momento, aquilo que é o coração da festa. E o coração da festa é sempre a Eucaristia. É sempre a Eucaristia porque estamos a responder àquilo que Jesus nos pediu. Fazei isto em memória de mim. A melhor maneira de fazer memória de Jesus, do Senhor Santo Cristo dos Milagres, é na Eucaristia e pela Eucaristia. Então, para que a nossa Eucaristia seja realmente um momento de festa, um momento de encontro com o Senhor Jesus, mesmo de forma um pouco mais escondida nas nossas casas, mais recolhidos nas nossas casas, vamos reconhecer que infelizmente todos nós temos pecados, que infelizmente todos nós somos pecadores, mas que o Senhor Santo Cristo, a todos olha e a todos perdoa. Por isso, humildemente, reconheçamos todas as nossas faltas. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Sweet
Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, a graça de viver dignamente estes dias de alegria, em honra de Cristo ressuscitado, de modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu em uma cidade da Samaria e começou a pregar o Messias àquela gente. As multidões aderiam unanimemente às palavras de Filipe, ao ouvi-las e ao ver os milagres que fazia. De muitos processos saíam espíritos impuros, soltando enormes gritos, e numerosos paralíticos e coxos foram curados. E houve muita alegria naquela cidade. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram dizer que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Quando chegaram lá, rezaram pelos samaritanos para que recebessem o Espírito Santo, que ainda não tinha descido sobre eles. Então, impunham-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus,
Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, venerai Cristo Senhor em vossos corações, prontos sempre a responder a quem quer que seja sobre a razão da vossa esperança. Mas seja com brandura e respeito, conservando uma boa consciência, para que naquilo mesmo em que fordes caluniados, sejam confundidos os que dizem mal do vosso bom procedimento em Cristo. Mais vale padecer por fazer o bem, se for essa a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Na verdade, Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, que vos dará outro defensor para estar sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não me verá, mas vós ver-me-eis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia reconhecereis que eu estou no Pai e que vós estais em mim e eu em vós. Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos cristãos, caríssimos irmãos, permitam-me que assim me dirija a vós, caríssimos devotos, queridos devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres, espalhados por todos os cantos do mundo. Permitam-me que, ao iniciar a nossa reflexão de hoje, e queria falar-vos com o coração nas mãos,
e falar-vos sobretudo ao coração. Permitam-me, dizia eu, 3 notas introdutórias. Uma primeira palavra de reconhecimento, de agradecimento, mas também de carinho com o Sr. Dom João Lavrador, bispo da nossa diocese, que fez todos os possíveis e aquilo que era legalmente possível para estar connosco hoje, neste dia de festa, mas pelas razões de todos conhecida, ou foi impossível cá estar. Mas no fim leremos uma saudação, uma mensagem que ele nos quer deixar a todos. Mas a primeira será mesmo esta, que ele também, o Sr. Dom João, o nosso bispo, está hoje connosco em oração. A segunda nota seria para o nosso bispo emérito, Dom António de Sousa Braga, que connosco teve praticamente 20 anos como bispo da diocese. Hoje faz precisamente 50 anos que Dom António de Sousa Braga foi ordenado sacerdote em Roma, na Praça de São Pedro, pelo Papa Paulo VI, Papa de altura. Por isso, pelo carinho, pela atenção que ele tem connosco, e ele que é também açoriano, e confessa-se sempre um devoto do Senhor Santo Cristo, e que já me disse pessoalmente, enquanto tiver vida e saúde, cá estará. E hoje, com certeza, também ele está aqui connosco, está presente connosco, e nós com ele, através da oração, de agradecimento pelos seus 50 anos de sacerdócio. E uma terceira nota, não poderia deixar de falar naquele que seria este ano o presidente ou aquele que dirigiria as celebrações deste ano, Dom José Tolentino Mendonça, ilhéu como nós, devoto, ele também me disse, devoto do Senhor Santo Cristo dos Milagres, e com grande pesar não pode estar aqui conosco, mas que nos manda um grande abraço solidário neste momento difícil para todos nós, mas sobretudo para todos aqueles que são devotos do Senhor Santo Cristo, que ele neste momento, neste dia, também está conosco, a rezar conosco e a rezar por nós. E em primeira mão, gostaria de dizer-vos a todos que ele já confirmou que no próximo ano, se Deus quiser, se tudo isso passar, se estivermos todos em segurança, será ele a presidir às nossas festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Honra do Senhor, mas também será uma honra para todos nós açorianos, para todos nós devotos do Senhor Santo Cristo, ouvir as suas palavras inspiradas sempre pelo Espírito Santo, as suas palavras delicadas, palavras de poeta que nos falam de Deus, falam-nos do coração de Deus e falam-nos do coração do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Hoje, para nós cristãos, para nós devotos do Senhor Santo Cristo, é impossível não falarmos da tristeza que se abateu sobre a nossa cidade, sobre a nossa ilha, sobre os nossos Açores. E a tristeza é, em primeiro lugar, porque o problema que nos assola neste momento é também um problema mundial, é um problema de todos, é um problema de todo o mundo. E este problema fez com que a tristeza ainda fosse maior, porque não há festa, não há foguetes, não há música, não há encontro entre nós, não há encontro entre aqueles que nós amamos. E, sobretudo, este ano está vetado, ou suspenso pelo menos, este encontro com o Senhor Jesus, o Senhor Santo Cristo dos Milagres, fazia com cada um de nós, percorrendo as ruas da nossa cidade, abençoando as ruas da nossa cidade, e com certeza, ao passar sobre os lindos, maravilhosos tapetes de flores, Ele mesmo, sendo a flor da nossa vida, Ele que é a flor maior da nossa vida, com certeza que de uma forma simbólica atravessará toda a nossa cidade, todas as nossas ruas, mas sobretudo atravessa e quer atravessar todo o nosso coração. O Senhor Jesus não está enclausurado, o Senhor Santo Cristo não está fechado. O Senhor Santo Cristo quer isto mesmo. Ele quer estar enclausurado e fechado, mas é fechado e enclausurado no nosso coração. Por isso, hoje, o Senhor Jesus, o Senhor Santo Cristo que nos bate à porta da vida e à porta do coração, que nós tenhamos a capacidade de abrir-lhe a nossa vida, de mostrar-lhe a nossa vida e permitir que Ele entre dentro de nós, que Ele se enclausure dentro do nosso coração. Tristeza é essa que ontem, e permitam-me este desabafo, que ontem ainda ficou mais triste. Ficou mais triste, sim. Ficou mais triste e fez-me lembrar o que sucedeu há mais de 2000 anos com o Senhor Jesus, ou pelo menos na véspera do Senhor Jesus,
ter sido crucificado e morto, antes do seu processo, as primeiras palavras de condenação ao Senhor Jesus foram proferidas por Caifás, quando afirmou: é preferível, é melhor que morra um só homem pelo povo do que todo o povo ou toda a nação sofra. Infelizmente, talvez um povo inteiro pode sofrer por causa de um só homem. As palavras de Caifás hoje podem continuar a ressoar no nosso mundo, na nossa vida, e ter consequências bastante sérias. Quando o legalismo está acima da vida e da saúde, é imperativo que algo se faça. É imperativo que algo se faça porque não podemos, de maneira nenhuma, lavar as nossas mãos. Não podemos ser como Pilatos ao apresentar o ecce homo, lavando as mãos e dizer: não encontro neste homem culpa alguma. Se calhar existem culpas. Claro que existirão culpas. E nós não podemos fechar os olhos nem calar-nos. Estamos na Semana da Vida. A nível nacional, no nosso país, vivemos a Semana da Vida sobre o tema da fragilidade que humaniza o ser humano. E a fragilidade que nos humaniza agora, por vezes, parece ou soa que pode desumanizar ainda mais quando as leis forem injustas e, sobretudo, quando as leis forem contrárias àquilo que deveria ser a responsabilidade coletiva. São razões para a tristeza, com certeza. Mas este dia não é um dia de tristeza. E permitam-me que partilhe convosco também algumas alegrias. Fizemos muitos apelos para que mantivéssemos o respeito, a distância e que não fizéssemos grandes aglomerados, sobretudo nestes dias de festa, que a tentação, porventura, de virmos em grandes grupos aqui ao santuário, ao recinto do santuário, fosse um perigo para todos. E de forma tão responsável, e permitam que partilhe convosco essa enorme alegria, de forma tão responsável, tão serena, tão harmoniosa, posso eu dizer, ontem, durante esta semana, mas sobretudo ontem, durante o dia, ao fim do dia, durante esta noite toda, esta madrugada, logo pela manhã, a quantidade de gente que foi chegando. Não foi um mar de gente como é costume nas nossas festas, não foi. Foi como uma fonte a deixar cair pingos, ou como uma nascente que, com um pequeno fio de água, vai desembocar no mar. E este mar é Jesus. Este mar é o coração de Jesus. E foi bonito a serenidade com que se viveu, o silêncio que envolveu aqui o nosso campo do Senhor, que é realmente o campo do Senhor. O silêncio que envolveu e que, porventura, interrompido uma ou outra vez por algumas lágrimas ou alguns soluços, com certeza fruto da angústia, do momento que vivemos, mas também de tantas aflições que vão no coração de muita gente, ou que vai no coração de muita gente. Foi bonito ver a forma ordeira, respeitadora que tudo isto aconteceu. Este é o campo do Senhor. E foi uma prova, está a ser uma prova, que este campo, chamado Praça de São Francisco, ou Campo de São Francisco, deveria ser mesmo o campo do Senhor. Fez-me lembrar as imagens fantásticas que nos chegaram quando o Papa Francisco atravessou em silêncio e uma Praça de São Pedro totalmente vazia. Fez-me lembrar, ainda esta semana, a Cova da Iria, onde apenas aqueles que deveriam estar lá ou poderiam estar lá, mas o silêncio que se abateu foi um silêncio que se tornou tão cheio como a nossa praça ontem, como o nosso campo do Senhor ontem. Por isso, não é de todo descabido que todos nós, açorianos, que todos nós, devotos do Senhor Santo Cristo, continuamos a pedir que um dia seja possível realizarmos este sonho, que este campo seja mesmo o campo do Senhor, um lugar próprio para a oração, um lugar próprio para o silêncio, que seja um campo sagrado que, à semelhança de Moisés, quando subiu ao Monte Santo, Deus lhe disse: descalça as sandálias, porque este lugar é sagrado. Ontem, esta noite, hoje de manhã, tantos foram aqueles que vieram de facto descalços, despidos de preconceitos, despidos de tudo o que são, em homenagem ao Senhor Santo Cristo. Muitos para agradecer, com certeza,
mas muitos com certeza também com pedidos no coração e na alma. Por isso, este é o campo do Senhor. Continuemos a rezar para que este sonho um dia se concretize e nós possamos, de forma tranquila, serena, harmoniosa, aproximar-nos do santuário do Senhor, dizendo: Senhor, quem pode entrar no teu santuário? Quem tem um coração puro? Nós não temos um coração puro sempre. Quem tem as mãos limpas? Nós não temos sempre. Mas queremos saber amar. Queremos ter amor por ti e por todos aqueles que estão à nossa volta, por aqueles que são os nossos irmãos, pela humanidade inteira. Este deve ser um grande motivo de alegria. Um grande motivo de alegria à semelhança daquilo que se disse na primeira leitura de hoje. Depois de Filipe ter realizado tantos milagres numa cidade da Samaria, diz-se que houve grande alegria naquela cidade. Por isso hoje, este milagre daquilo que se passou durante esta noite e esta semana, e com certeza se passará hoje, este milagre do respeito, do distanciamento social, este milagre que foi todos nós sabermos de uma forma serena e tranquila, adorarmos o nosso Deus. Este milagre é, na realidade, uma oportunidade para todos nós. E uma oportunidade que deve dar grande alegria na nossa cidade. E grande alegria esta que se pode concretizar da forma como Pedro hoje nos diz na sua leitura, na carta que dirige aos cristãos de então e aos cristãos dos nossos tempos. Venerai Cristo Senhor em vossos corações. Que tom magnífico para as nossas festas deste ano. Não pode haver sinos, não pode haver foguetes, não pode haver manifestações públicas, mas é pelas palavras de Pedro que nós podemos chegar até Jesus, dizendo ou repetindo com ele: veneremos Cristo em nossos corações. Venerar Cristo em nossos corações significa permitir que ele nos olhe. Uma das coisas que mais impressiona a nossa imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres é a forma como ele nos olha. Diz o nosso povo que, independentemente do ângulo, e provavelmente todos nós já fizemos essa experiência, que eu também já fiz, independentemente do lugar ou do ângulo que nós nos encontremos, quando somos postos em confronto com esta imagem lindíssima, extraordinária, o artista que a reproduziu ou que a fez estava realmente inspirado pelo Espírito Santo, porque esta imagem, estes olhos, quando percorrem a nossa cidade, quando aqui está e nós nos deslocamos aqui, são os olhos que sempre, em qualquer ângulo, estão postos em nós. É assim mesmo o Senhor Jesus. É um olhar que nos toca, é um olhar que nos vê tal e qual como nós somos. Ele conhece-nos tudo. Ele conhece tudo o que somos, mesmo antes de nós nos conhecermos. Dizia um grande teólogo que ele é mais íntimo do que nós somos íntimos a nós mesmos. Isto é fantástico. E o seu olhar só nos diz uma coisa: amo-te. 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 Não julga, não recrimina, não faz pensamentos maus sobre nenhum de nós. Não tem um rol de pecados ou dos nossos pecados. Não tem um rol dos nossos defeitos ou das nossas fragilidades. Só nos diz: eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te. O mesmo olhar que pus em Pedro, o mesmo olhar que pus no jovem rico, o mesmo olhar que pus em Zaqueu, é o mesmo olhar que hoje põe em nós. E este olhar diz-nos uma coisa que o Evangelho deste dia também nos chama a atenção, mas que se nós percorrermos os Evangelhos, por tanta vez encontramos. Se me amardes, se alguém aceita, este se de Jesus é tão importante. Às vezes podemos não dar a importância tão grande a este se, mas é um se que nos torna totalmente livres. E torna-nos totalmente livres porque Jesus não nos impõe nada. Jesus não nos obriga a nada. Se quiseres, podes. Se fizeres isto, podes. Se quiseres, vem. Se quiseres. Jesus deu alguns mandamentos. Ama, perdoa, vende, dá. Disse tudo isso a Pedro, ao jovem rico, a Zaqueu, mas sempre com um se. Se quiseres ser feliz, se quiseres ser perfeito, se me quiseres seguir, se me amares, Deus é o Senhor Jesus, o Senhor Santo Cristo, com aquele olhar, diz-nos assim: eu sou um mendigo de amor. Eu dou-te a liberdade total para mendigar também o teu amor. Jesus ama-nos sempre, nós nem sempre o amamos.
Jesus hoje apresenta-se a cada um de nós com uma coroa de espinhos, com um manto de púrpura nos seus ombros e com os braços amarrados. E hoje será, provavelmente, muitas as cordas que nos amarram os braços porque nos sentimos impotentes. Muitas são as responsabilidades, como o manto que cobre os nossos ombros e que às vezes torna-se pesado demais. Muitos são os espinhos que também atravessam o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa vida. Mas são esses espinhos, esse manto ou esta corda que Jesus Cristo assumiu para si, quis Ele assumi-la para si, para que nós fôssemos livres, para que nós fôssemos felizes. É este o Senhor Jesus, é este o nosso Senhor Santo Cristo. Nós, açorianos, devotos e espalhados por todo o mundo, somos um bocadinho à imagem daquilo que é a nossa viola da terra ou a viola de dois corações. A viola de dois corações é um coração que fica e o outro que parte porque emigrou, porque teve de sair. É um coração que fica e outro que parte, mas o que parte também fica. É conjunto com uma viola que toca a mesma melodia. E essa melodia tem sempre o timbre, ou pelo menos aquilo que mais marcante é o timbre ou o ritmo da saudade. E o ritmo da saudade que é tocado, seja em que margem do lago nós estivermos ou do mar que nós estivermos. Do mar que, agora, como disse o nosso Papa Francisco, que é um mar que se encontra em tempestade e que estamos todos no mesmo barco. Às vezes não estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco. Alguns, infelizmente, têm de puxar um barco a remos. Outros estão à espera que apareça uma bonança que os leve a bom porto porque só têm uma vela. Outros, talvez, terão barcos mais potentes pensando chegarem eles sozinhos a bom porto. Mas a tempestade é a mesma. O mar é o mesmo. A aflição é a mesma. Por isso, não saiamos incólumes, não sairemos incólumes de tudo isso, porque tudo isto nos tocará. Mas tocará com este timbre ou com este ritmo da viola dos dois corações. É assim o Senhor Jesus, é assim o Espírito Santo. Hoje, no Evangelho, Jesus diz-nos: eu mandar-vos-ei um outro defensor, um paráclito. Ele é o nosso defensor. Mas manda-nos um outro defensor. E manda-nos para dizer-nos uma coisa: eu estarei em vós e vós estarás sempre comigo. Nós hoje não estamos abandonados por Jesus. Não estamos, porque Ele está em nós. E nós estamos no seu coração. Porque temos Ele, a garantia foi-nos dada por Ele. Não vos deixarei órfãos. Sentimos uma certa orfandade porque estamos um bocadinho limitados. Mas Jesus não nos deixará órfãos. E a música que Jesus continua a tocar, auxiliado também, com certeza, pelo outro coração, que é o Espírito Santo, e este representa tanto aquilo que é a devoção e a fé do povo açoriano. Nós somos assim, devotos do Espírito Santo, devotos do Senhor Santo Cristo, mas todos devemos tocar a mesma música. E hoje, se calhar, pela saudade, Senhor Santo Cristo, temos saudades de estar perto de Ti. Temos saudades de estar perto uns dos outros. Temos. E o Senhor Jesus responde-nos: também eu tenho saudades de estar contigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio ao Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo para um só batismo. para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos. A vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos cheios de confiança na promessa de Jesus, de enviar o Espírito Santo aos seus apóstolos, supliquemos a Deus Pai que o envie à sua Igreja, dizendo com fé: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos bispos que confirmam a fé da Igreja, pelos presbíteros que apacentam os fiéis e pelos diáconos que exercem a caridade, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos fiéis que anunciam Jesus Cristo, pelos que foram batizados em adultos e pelos que vão ser confirmados nestes dias, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos leitores que proclamam a palavra, pelos acólitos que servem ao altar e pelos salmistas que louvam o Senhor, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por todos os que trazem Deus no coração, pelas religiosas de vida contemplativa e por aquelas que cuidam dos mais pobres, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que abrem o coração ao dom do Espírito, pelos que sabem dar a razão da sua esperança, e por toda esta comunidade que adora a Cristo, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. No encerramento da Semana da Vida, que teve como lema a fragilidade humaniza a vida, pedimos por todos os que se encontram em maior fragilidade, sobretudo neste tempo de pandemia, para que o Senhor Santo Cristo a todos proteja e, ao sairmos deste tempo difícil, possamos todos ser mais humanos. Oremos ao Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus, Pai de misericórdia, que destes a estes vossos filhos a graça de reconhecerem que os amais, enviai-nos do céu o vosso Espírito, para que seja nosso defensor e nosso guia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebe, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se Ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa,
nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz e a saúde ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo João, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. As preces de todos os devotos do Senhor Santo Cristo, que hoje se concentram neste coro baixo, onde a imagem do Senhor está em veneração todo o ano. Que o Senhor a todos atenda, a todas as preces atenda, e também por todas as almas daqueles que nós mais amávamos, por aqueles que foram, ou que as intenções que nos foram pedidas e que vieram cá ter este santuário. Foram imensas. Por isso decidimos fazê-lo desta forma, em nota de rodapé no ecrã das vossas televisões. Recordo, hoje faz precisamente um ano que morreu a irmã Beatriz, que foi zeladora desta imagem e querida de muita gente. Ontem fez 282 anos que morreu a Madre Teresa, a primeira e a responsável por este culto tão forte entre todos nós açorianos. Em sua memória também celebramos esta Eucaristia. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança de filhos, hoje, uma forma mais solene, cantando a oração que faz de nós irmãos uns dos outros.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, a paz às nossas famílias, a paz às nossas casas, a paz aos nossos corações, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Então, nas nossas casas, aqueles que estão hoje ao nosso lado, que nós partilhamos no nosso dia-a-dia, podemos com certeza saudar-nos, abraçar-nos, estarmos mais juntos. Por isso, a todos vós que estáis em casa, saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Este
Oremos. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nós a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Passo a ler-vos a todos a mensagem que nos foi dirigida pelo nosso Bispo Dom João Lavrador. Saúdo todos os açorianos em qualquer lugar onde se encontrem
e que colocam o seu olhar e a sua fé no Senhor Santo Cristo dos Milagres. Comungo da tristeza comum de não se poder realizar a festa anual nos moldes a que estamos habituados. A situação atual de pandemia a isso obriga. Apelo a todos os açorianos que colocam a sua esperança, as suas intenções e procuram alívio e paz na pessoa do Senhor Santo Cristo, que se voltem para Ele, porque mesmo sem poder tocar a sua imagem, tão eloquente e cativante, Jesus Cristo vivo e ressuscitado caminha conosco, partilha dos nossos sofrimentos e das nossas alegrias, e como outrora a caminho de Emaús, nos revela o sentido da vida e nos encaminha para a comunidade e desperta em cada um a missão de servir os seus irmãos. Façamos uma peregrinação interior na fé e na comunhão com todos os que procuram alívio e saúde, com todos os desempregados, pobres e excluídos, doentes e vítimas da fome, na confiança de que, com a colaboração de cada um, na partilha fraterna e no despertar de uma sociedade mais justa, edificaremos uma nova humanidade que se orientará pelo amor. Convido a colocar o nosso olhar na imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres e a reconhecermos o mistério de amor, de ternura e de misericórdia que o Senhor nos quer oferecer. Este santuário é local de acolhimento, dispensador das graças que o Senhor quer oferecer aos sofredores no corpo e na alma, sedentos de sentido e realização. Assuma a obrigação de prestar ajuda na formação dos futuros sacerdotes e de exercer a caridade para os mais desfavorecidos. Para realizar esta sua missão, conta com o contributo também económico de todos os que sentem a presença de Jesus Cristo nas suas vidas. Com a abertura dos templos para a celebração da Eucaristia e outras celebrações litúrgicas, também o santuário está aberto para acolher todos os que a ele queira recorrer. Sempre com as exigências sanitárias. Por último, imploro as graças abundantes do Senhor Santo Cristo dos Milagres para os sacerdotes, religiosos e religiosas, diáconos e leigos, famílias, idosos, crianças e jovens, para o nosso seminário e para a nossa caminhada sinodal, para os nossos governantes, profissionais de saúde, proteção civil, forças de autoridade e academia, para os doentes e vítimas do Covid-19, para os excluídos e desempregados, hospitalizados e reclusos, imigrantes e atribulados. Com todos vós me coloco em prece perante o Senhor Santo Cristo dos Milagres e imploro as suas bênçãos para todos os açorianos. Dom João Lavrador, Bispo de Angra e Ilhas dos Açores. Esta mensagem tão eloquente do nosso Bispo, creio que conseguiu resumir tudo aquilo que é ou que são os nossos sentimentos neste momento. Com certeza todos estamos ansiosos, inquietos para estarmos juntos, para podermos celebrar juntos, ainda com algumas dificuldades, mas em breve assim o será. É muito comum aqui entre o nosso povo açoriano, mas sobretudo micaelense, quando falam do Senhor Santo Cristo, dizerem o nosso querido Santo Cristo. Ele é querido porque é querido por nós, mas também nós somos queridos por Ele. Deus quer-nos, Jesus quer-nos. Jesus olha para cada um de nós e diz: tu és o meu querido. Por isso, querido Salvador, querido Senhor Santo Cristo dos Milagres, hoje entregamos-te a nossa vida para que ela esteja segura e protegida. Agradecimentos a todos. O nosso maior agradecimento, não vale a pena estarmos a pôr nomes, nem dizer grupos, seja de que tipo for. Um grande abraço extensivo a todos os açorianos, todos os devotos e, com certeza, diretamente deste Convento da Esperança, uma palavra de muita esperança a todos. Que a Senhora da Esperança, Nossa Senhora da Esperança, com o seu Filho Jesus Cristo, o Senhor Santo Cristo dos Milagres, permita que em breve possamos estar todos juntos, celebrar em sua honra, estarmos mais perto dele. E então, como terminamos também a nossa reflexão de hoje, nós temos saudades de Deus. E Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor Santo Cristo, também tem saudades nossas. Um santo e bom domingo para todos.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.